Bem-vindo a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento. Aqui é a Comunidade do Conhecimento, por isso os nossos convidados de hoje vêm falar-nos sobre algo que o conhecimento tem que fazer parte. Se você não tiver o conhecimento das letras, fica muito difícil você chegar a ter produtos como esse à disposição de quem quer degustar, ler, se aprofundar em algumas histórias que nós fazemos, que às vezes nós passamos por essa história e às vezes também a gente brinca de fazer história. E é por isso que eu tenho dois convidados hoje. O primeiro é o Daniel Dávila, que é mais novo, falei primeiro, mas aquele de mais peso que a mim provoca um sentimento de bastante emoção, é trazer essa pessoa que a história já eternizou em Maringá. Não só a história das letras, mas a história daqueles que, por ele, tiveram condições de aprender. Eu estou falando do nosso professor Jaime Vieira, que também vem falar de um dos seus livros aqui, O Recanto, que é uma antologia poética. Eu estou falando de dois poetas, imagina a emoção dessas pessoas que conseguem, em poucas estrofes aí, colocar todo um sentimento, toda uma forma poética de falar que ama, que às vezes não ama tanto, que sente, que às vezes não sente tanto. Enfim, isso é uma outra história. No ar, o programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha agora pela RUC FM 100.1 e também pela 28.1, que você, sintonizando, consegue receber as imagens. Aí a grade de toda a programação da TV Unicesumar. No ar, então, o programa Comunidade do Conhecimento. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento. E por falar em conhecimento, você conhece os meus convidados? Se não conhece, fica um pouquinho mais aí. Eu estou falando do Jaime Vieira e também do Daniel Dávila. São oportunidades que nós temos de falar um pouco, de disseminar um pouco mais do que é feito às vezes ao ar livre, às vezes em quatro paredes, às vezes até num conglomerado, numa empresa onde você consegue pescar algo que você fala, isso eu gostaria de eternizar. E na nossa conversa hoje, eu tenho aquele quadro que eu falo, a arte de fazer arte. Eu vou fazer uma pergunta ao professor Jaime Vieira, porque ele já deve ter lido um monte de coisa. E eu penso assim, será que não vai acabar nunca? Sempre vai ter uma pessoa para falar de alguma coisa? Eu já mais ou menos imagino o que ele vai responder, mas vamos lá. Professor, uma honra tê-lo aqui com a gente. Professor também, é uma honra tê-lo aqui com a gente. O professor Jaime Vieira é uma pessoa super conhecida em Maringá, professor, aposentou há alguns 10 anos e mais um pouquinho e tem alguns livros já, livros que não ficam lá na estante dele, porque sempre que eu o vejo, ele está divulgando a sua arte, porque uma arte que fica lá no micro-ondas só vai ser
esquentado se você apertar o botão, né? Então, eu tenho a honra mesmo de tê-lo aqui com a gente. Professor, vai chegar uma hora que não tem mais o que escrever ou sempre vai ter o que escrever? A gente sempre... Boa tarde, primeiro. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Obrigado. Já estivemos em outras oportunidades. E boa tarde aos que nos ouvem e aos que nos veem também. E quando a gente recebe um convite tão gentil para falar de poesia, que é o nosso caso, né? A gente fica grato e, ao mesmo tempo, pronto para dizer, esclarecer aquilo que você nos perguntou. Exato. E eu perguntei sobre isso, porque há milênios existem escrituras, né, com os mais diferenciados modos de interpretação, que eu fico pensando, isso é coisa de moleque lá, nossa, já escreveram tanto, será que ainda vai ter oportunidade de alguém escrever alguma coisa que não foi escrita? E eu tenho visto novelas sendo reescritas e eu fico pensando, será que já foi colocado no mercado tudo aquilo que poderia ser colocado ou ainda existe tempo para muito mais? Então é o que eu vou dizer. Existe. Existe porque o escritor, o poeta, o contista, o cronista, ele depende das palavras. Mas não somente das palavras. E o poço das palavras é fecundo. Basta que o autor mergulhe as mãos nesse poço e traga à superfície o material necessário para criar sua poesia, para se tornar um objeto de arte, ou mesmo uma crônica, né, um romance, o que for. E este poço é inesgotável. Então sempre vai ter alguém escrevendo. Pode vir a tecnologia que vier, né? A inteligência artificial, pode vir o que for ameaçando a criatividade. Mas não, a criatividade deriva-se de uma coisa que Deus nos dá, que é o talento. Mas urge que, para se haver um equilíbrio entre o talento e a sabedoria e a criatividade, precisa-se de um adestramento. A poesia, a literatura brasileira tem dado aos seus poetas apenas sonhos e ilusões. Mas ela dá uma coisa ao homem que ele nunca teve. São asas para acompanhar esses sonhos. E o Daniel, já com as suas asas quase que retesas, já pode já voar, fazer seu voo, não é? E aí, como sendo um livro, o primeiro livro de estreia dele, a gente sente o júbilo do pássaro, como eu disse, que quando descobre a possibilidade de voar. Então aí no prefácio eu fiz essa citação e de modo que agora cabe a ele que deixe o ninho, né? Que alce voos, porque só o fato de estarmos aqui no seu programa é um garantir de asas, retesas, bem abertas no firmamento da nossa poesia. Muito obrigado. Olá, hein? Você viu, hein? Então. Daniel Bastos Dávila nasceu em Curitiba, Paraná, no ano de 1982, porém vive em Maringá. É professor de letras português e francês, formado pela Universidade Estadual de Maringá, universidade de onde também cursou filosofia até o terceiro ano. Em 2023, cursa o 8º período do curso de Psicologia da Universidade Cidade Verde. Participou de algumas coletâneas de poesia e foi publicado diversas vezes em periódicos e blogs e é amante da música, em especial do rock. E eu vi aqui mesmo, você gosta de um Raul Seixas? Exatamente. É porque esse primeiro livro, né, de estreia aí, o Canteiro de Obras, né, após esse período, né, de ter participado de algumas coletâneas, de ter recebido o aval, né, vamos dizer assim, do grande Jaime Vieira, que além de que eu fico muito honrado de ter recebido essas palavras, e sou fã, conheço assim, a obra dele completa, né, ele tem 6 livros publicados, e essa antologia que está na sua mão. Então, e o interessante é que quando esse segundo momento que a gente se conheceu foi via Facebook, né, que eu mandei lá uns textos, uns poemas,
e o início desse livro, né, desse Canteiro de Obras, e recebi favoravelmente, né? Até está aqui o comentário, né? Poderia até ler só o primeiro parágrafo. Certo. Foi a partir desse comentário ali no Facebook, nesse segundo contato que eu tive, que ele contou. Obrigado, Daniel. Li os seus textos em prosa e versos e estes demonstram um denso conhecimento literário ao citar escritores, mitos mágicos no seu conto. E isso aqui o quê? É bem difícil, não é CH Peixuxa, é uma brincadeira ali com a palavra. Que abre o lado do seu livro, né? O mesmo prende atenção como a narrativa, a lá Catatal de Leminski, pois é um misto de nonsense e realidade social que permeiam, né? Permeiam o real e o imaginário. Que bom, né? É muito importante para todas as pessoas que gostam, né, de somar o B, a, ba, a, né? E antigamente era muito, muito complicado a gente entender o que o Brasil, com seus diversos cantões, né, queriam falar. Eu tenho 63 anos. Eu tenho uma recordação com uns 14, 15 anos eu conheci os repentes lá do Nordeste. Para mim é como se eu estivesse na França, porque o jeito que falava era muito complicado a gente entender. E eu pensava, nossa, aquilo ali é porque é lá do Nordeste, mas eu também fui ao Sul e lá também tinha dificuldades. Então a forma como a gente escreve é a poesia daquilo que você quer como entendimento, sabe? Eu penso assim, não é a forma só como você fala. Eu dou muita importância para a forma, né? Para a forma como você escreve. E a escritura chega como para você escrever? Eu acho que a literatura, de modo geral, em especial a poesia, né, que ainda mais a nossa, que vamos dizer é uma poesia moderna, né, uma poesia contemporânea, ela trabalha com dois pilares, né? Que é a linguagem, né, o pilar linguístico, né, dessa lapidação com a palavra, né, Jaime, com o poema, não é? Com a prosa poética, ou enfim. E também com o quê? Com o teu conteúdo, do seu sentimento, né? Do seu pensamento, né? De toda uma formação aí que você teve e influências, né? E essa mistura, essa amálgama, né? Essa mistura acaba daí um talento junto fazendo, né, poesia e vendo as coisas com outro olhar, e tanto de você quanto do mundo, né? Mais ou menos por aí. Tá bom, eu vou dar um intervalinho, mas eu volto daqui a pouco conversando ainda com os meus convidados de hoje, que é o professor Jaime Vieira, meu confrade na Academia de Letras, e também o Daniel Dávila, que lançou esse livro, Canteiro de Obras, na FLIM, da edição de 2023, e tem surpresas vindo aí para a FLIM de 2024. É rapidinho, como diz o Chico Anísio. Chico Anísio, né? Vapt-vupt, né? Voltamos já. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, que você ouve pela RUC FM 100.1 e que você sintoniza aí pela 28.1, nosso canal aberto, canal que você acompanha a programação da TV Unicesumar. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com o professor Jaime Vieira, como eu disse, confrade da nossa Academia de Letras de Maringá, e também o jovem que é estreante, mas pelo visto tem exercitado há muito tempo aí a sua forma de escrever. Professor, sim, fale um pouco sobre isso. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Uma das mais lindas trovas que eu conheço. E é uma das mais antigas também e a mais citada em nível nacional. E essa trova, ela me fez conhecer o trabalho
desses artistas que colocam em tão poucas frases ali, né? É toda uma história. E você também permeia, né? Por esse segmento, né? Das trovas. Das trovas, não. Eu tenho algumas trovas escritas. Mas eu já vi, por isso que eu perguntei. Mas não ainda, quanto ao haikai, eu também já fiz algum investimento em cima, mas também ainda não publiquei. Essas são coisas para um próximo livro que já está pronto. Agora, trovas eu ainda procuro puxar o freio, porque não é simples a trova. É isso que eu falei, não tem é que simples. ter... É metrificada, né? E a minha poesia, ela é poesia livre. Ela é a rima interna, o sem forçar, sem seguir métrica, mas assim... Mas moderna, ela cumpre com o objetivo, mas ela pode ser que não agrade aquele conservador. Mas ela existe, né? Ela está aí para ser acompanhada, ela está aí para ser vista, interpretada. E quando eu sempre escrevia poemas longos, mais assim, densos, e com a influência do Paulo Leminski, que eu tive a oportunidade de estar com ele aqui em Maringá, numa palestra que ele veio aqui, na capa do livro, em Maringá. E foi quando eu aprendi com ele que a condensar o poema, a escrever poemas curtos, porque ele deixou claro que quanto menos a gente escrever e mais a gente disser, muito mais o poema se aproxima como se fosse mesmo um objeto de arte. Então, a poesia condensada também é interessante. E a trova é um poema condensado, né? Ele se resume a quatro versos, né? Que tem já o ritmo, já com uma certa organicidade. Porque não é métrica, né? Não é se colocar ali as rimas ali. Tem que combinar um verso com o outro, com o último, e assim é. Eu tenho tido... E já tive, né, depois que nós fizemos o nosso contato, de ver que você brinca com palavras que para outros soaria de uma forma né, que causa um certo desconforto. E para você falar coisas como essa, né, cotidiano, posso falar? O início. Sempre tive essa mania de morder toalhas na patente do dia a dia. O a dia, né, de fazer. Então você tem aqui uma influência muito interessante, né? A felicidade dos contrários, o que é a tal felicidade? Para tu é casa, carro do ano. Para você é a sacrossanta e nuclear família ilibada. Já para mim, amigo, é a boa e velha e tem um palavrão aí. Um palavrão. E você utiliza, eu vejo que... Deve ser legal você ter. Mas não é. Eu penso que é uma palavra que todos nós falamos, mas nós temos essa forma púdica de, às vezes, ou pudica, né? De não falar, né? Às vezes você falar um nome é capaz de algumas pessoas desligarem a TV ou tecerem algum tipo de comentário. O que você aguarda de uma produção sua, meu querido? Esse livro, eu tenho uma grande influência, né? Não é à toa que o Jaime é um dos meus grandes influências, né? Depois da poesia dos anos 70, aquela poesia marginal dos anos 70, que ficou assim, canonizada, né? Nos estudos literários que a gente faz na faculdade, né? Paulo Leminski, Cacasso, o rock and roll, eu gosto muito disso, eu toco também violão, assim, arranho, né? Tá ali na biografia, entende? Na capa eu tô... Que como foi um livro de estreia, eu quis falar aquela influência da juventude, né? Que é, por exemplo, o Raul, que eu tô com a camiseta, que era na época da juventude era um grande ídolo. E junto com ele também o Leminski, né? Que eu tô segurando ali na capa, o Catatal. Ali eu fiz, inclusive essa foto eu fiz ali na Paróquia Cristo Ressuscitado, que é tradicional aqui, ali no Cruzeiro, que eu participo. Apesar de eu sou católico, né? Apesar do meu... Então, fiz ali essa capa, né? Então, esse livro, eu quis dar esse cartão de visita no sentido de pegar um pouco da minha história e também das minhas influências, né? Assim,
Você é jovem, idade para ser nosso filho, né, Jaime? Ele é meu pai literário. É, teu pai literário. Pai literário, é. E eu sou teu padrinho agora. Agora você é meu padrinho. Um aqui, viu, que eu segurei. Você deu uma segurada. É que tem bem variado. Tem outros também mais ou menos. Tem até alguns religiosos. Né? Mas o que você pensa dessa, eu não digo carreira, porque hoje em dia você falar eu vivo disso só é complicado. Então não é uma carreira profissional, mas é alguma coisa que complementa o seu existencial. Não profissional, mas é o existencial. Sim. O que você busca? Vamos lá. Eu busco com a literatura? Eu busco um sonho, né? Eu tinha um sonho desde 15, 14 anos, quando eu comecei a ler muito. Eu era um jovem que lia demais, uma pessoa muito culta, que gostava desses tipos de arte, de um modo geral. Então eu sempre tive um sonho na minha vida de conseguir escrever um livro, de poder conhecer uma pessoa como Jaime Vieira, que é um poeta brasileiro, né? A gente podemos dizer, é um poeta de alto nível. Então eu estou realizando um sonho com esse livro de 2023 e agora com os novos projetos para 2024. Eu tenho muito material. Eu realmente saí do armário aí e tenho bastante material, né? Então, eu estou muito contente de realizar esse sonho dentro desse nível literário. Professor, o senhor sabe que eu tenho uma admiração de anos, né, do seu trabalho. Não nos encontramos periodicamente, mas sem dúvida alguma, com muita qualidade sempre que assim ocorre. E a você também, meu querido, eu quero desejar a você sucesso e que a gente possa, né, estar falando mais dessa arte, de fazer arte que é tão gostosa, tá bom? Suas considerações, meu querido, porque eu vou ler algo do seu afilhado ali. Tá aqui. Pode falar alguma coisa dele ou do seu futuro, né? O que você pensa? Bom, eu me sinto assim seguro em dizer que eu fiquei muito feliz com o encontro com Daniel Dávila. Olha que eu conheço muita gente que escreve, que eu faço parte da Unijore, né? Sou presidente da Unijore, que é a União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Me colocou lá também. Já coloquei ele lá dentro. Uma cartão. Né? E sou lá da academia, um dos fundadores da Academia de Letras de Maringá. Estou nessa luta aí há 50 anos, respirando e criando poemas para um mundo melhor. E quanto ao Daniel, ele me surpreendeu e até disse já numa entrevista, não vou citar onde foi, mas que eu estou passando o bastão, porque chega uma hora, né, de alguém continuar. Porque eu sinto nele assim, essa paixão pela literatura. Quando você fez aquela pergunta, né, que é realmente mostrando a realidade, eu já tinha dito, quando eu disse que a poesia brasileira só dá isso mesmo, ilusões e sonhos. Eu já estava referindo nisso. Mas seria até um contrassenso, porque depois da manhã eu vou receber um prêmio aqui na prefeitura, né, de jornada. É o 3º prêmio de jornada. Dois aqui em Maringá, né, pela prefeitura, e uma em Curitiba pela Secretaria de Cultura do Estado. Então, essas são, vamos dizer assim, monetariamente recompensadas. Mas nem sempre é assim. Mas fica a única coisa que eu sempre digo para ele, que a verdadeira arte, a poesia bem feita, ela não pede licença, ela arrebenta a porta, ela entra no coração das pessoas e, consequentemente, é tão bom ficar no pensamento das pessoas, mesmo que uma hora qualquer a gente tenha que partir, mas fica alguém, né? Porque toda pessoa nunca morre enquanto existir alguém que se lembre dela, né? Perfeito. E talvez seja o objetivo maior. Como ele disse agora há pouco, né? E ele também se preocupa em ser reconhecido. Porque se a gente fizer alguma coisa, mesmo que você pegue um peixe grande numa pescaria e as pessoas falam, ele sabe pescar, não adianta, né? Mas o importante é pescar um peixe grande e ter alguém pelo menos para tirar uma foto, né? Eu já pesquei, não tinha ninguém para tirar uma foto. Aí não vale a pena. Aí eu vou divulgar, a pessoa fala, é papo de pescador, né? Mas, Jaime, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua também. Eu falei que eu ia encerrar esse nosso programa com 4
4 linhas aqui. Um dia sem poesia é um dia morto. Um dia sem nostalgia é um dia louco. Você viu como eu busquei, sabia? Lealdade, né? Então, eu fico muito agradecido por você ter vindo aqui, a você também. Esse papo era para nós já ter nos tido, mas você fez uma cirurgia nos olhos, né? Fiz. Tá me enxergando melhor. Falei, opa, cirurgia nos olhos, eu vou estar melhor, né? Recuperação ainda, mas você não poderia recusar o convite, não, Raul, assim. E vou encerrar com 4 linhas também. Por favor. Que cabe a essa leitura desse poema, que diz assim, suspenso o nosso sonho, suspenso o sonho, a inspiração, vira-nos a face. A palavra vence a luta e o poema não nasce. Muito bem. Muito bem. Livro Asas. Livro Asas. Livro Asas. Obrigado, então, meu querido Daniel, professor Jaime, sempre é uma honra tê-lo aqui com a gente e foi uma honra ter vocês também conosco, né? Que nos acompanha, se né veio assim, porque eu tenho um grande carinho por todos aqueles que escrevem. Eu, não muito recente, eu achei um pedacinho de papel quando meu pai vai fazer 94 anos agora, e ele escreveu com uma letra maravilhosa, dizendo, né? Deve ter sido copiado, mas ele diz, eu vivo porque existo, e que vocês existam sempre que alguém os fizerem vivo também. Tá bom? Grande beijo no seu coração, grande beijo no seu também. E um grande abraço a todos vocês. Até mais.